Queridos irmãos, vamos à palavra do Senhor? Convido o meu irmão, a minha irmã, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias. Temos falado e pregado sobre os profetas. Esse tem sido o tema já há muito tempo aqui. Hoje é a minha 33ª mensagem. Confesso que eu não imaginava que eu ficaria tanto tempo tratando desse assunto. Eu acredito que estamos chegando no final, mas ainda nem fomos para o Novo Testamento, falar dos profetas do Novo Testamento. Mas que o Espírito Santo de Deus esteja nos guiando, esteja falando conosco. Porque toda vez que eu paro para pensar sobre esse tema, o meu coração queima. Um fogo santo arde e eu fico muito feliz. E hoje eu quero trabalhar com os irmãos sobre o título Muro de Fogo ao Redor. Muro de Fogo ao Redor. Muro de fogo ao redor. Deixa eu te ilustrar algo aqui muito importante. Imagine que você more num lugar, numa casa muito grande, muito abençoada. Essas casas de cinema, de milionário, que geralmente tem aquele portão automático e o carro entra e anda, passa por um lago, chega num casarão, e ali, quase que um palácio. Imagine uma casa como essa. Uma pessoa em qualquer lugar do mundo, que teve ou tem o privilégio de morar num lugar assim, ela ficaria sem um portão? E muros? Muros, eu diria até protegidos, muros elétricos ou com eletricidade, com câmeras, com todo o aparato tecnológico, não é verdade? Seguranças. Pense na casa de um embaixador, de um primeiro-ministro. Ele precisa o quê? De muita proteção, não é assim? Eu acredito que isso faz parte da nossa vida. Se você tivesse uma casa dessas, você deixaria sem muros? Sem portões? Sem seguranças? 24 horas, sabendo que você é um figurão desses grandes empresários? Não, né, irmãos? Não existe isso, não é? Sejamos honestos, em qualquer lugar do mundo, isso faz parte, né? Até por quê? Porque se pressupõe que numa casa dessa, num palacete desse, você tem ali o quê? Joias, você tem documentos, você tem a maior herança de toda, que é a sua família. Você vai ficar desprotegido? De jeito nenhum, não é? Pois é. Agora imagine, de fato, essa casa luxuosa, essa casa grandiosa, ou essa mansão palaciana, sem muro nenhum, sem portão algum, sem segurança nenhum, sem câmera. E imagine você viver lá por 70 anos seguro. Dá para imaginar isso? Não dá, né? Mas eu quero que você imagine. Sabe por que eu quero que você imagine? Porque foi isso que Deus fez aqui, nesse episódio com o profeta Ageu e com o profeta Zacarias, e com aquele contexto onde Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote, logo depois que eles edificam o templo. Olha que interessante. Isso é muito legal e eu quero que você se atenha a esse detalhe. O templo foi reconstruído, o segundo templo, por volta do ano 516 a.C. Então guarde essa data. Por volta do ano 516, foi aquele episódio que viemos trabalhando nas mensagens anteriores,
Começam a construção, o inimigo se levanta, param a construção, vem o profeta Ageu, prega uma mensagem diretiva, bem objetiva, de 2 capítulos, e agora vem o profeta também Zacarias, e agora a gente vai entrar no profeta Zacarias. E o profeta Zacarias, um pouco diferente do profeta Ageu, ele é um pouco mais espirituoso. Deus dá visões a ele, ele fala com anjos, e Deus dá respostas para ele, e Deus dá promessas para ele, e não só para ele, para o povo. E essas promessas acontecem com aquela geração e com aquelas próximas gerações durante 70 anos. Porque, como eu disse, no ano de 516, o segundo templo é inaugurado. Lembram, na última mensagem, um antes e um depois? Deus disse, olha, se atenta, há um antes e um depois. O antes que você não ligava para as minhas coisas e o depois você observando os meus mandamentos, guardando as minhas palavras e seguindo os profetas. E agora eu quero que você fique olhando com muita clareza para esse depois. Para esse depois. Porque agora Zacarias começa pregando nesse depois. Zacarias participa no 8º mês pregando junto com o profeta Ageu. No 9º mês, o profeta Ageu para. E no 10º mês, então, agora começa o profeta Zacarias e ele continua profetizando. E as profecias dele é para o depois. E agora, por que eu estou falando tudo isso? E a gente vai mergulhar hoje nessa história. E a gente vai se deliciar. Porque agora, olha que coisa fantástica. O templo, a casa de Deus estava de pé, mas não tinha muralhas. Não tinha muralhas. Sabe aquelas muralhas que Neemias reconstrói? Para proteção? Sabe que data aproximadamente ela foi reconstruída? Por volta do ano 444, ou seja, 72 anos depois que o templo estava de pé. Pastor, mas o que o templo tinha? O templo tinha, em primeiro lugar, a coisa mais importante, que era a glória de Deus. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Mas essa glória de Deus também estava junto com muitos apetrechos caros, de ouros, de prata, de bronze, principalmente de ouro. Então, o templo de Deus estava de pé, a presença de Deus estava sobre eles, mas eles não tinham muralhas para proteger Jerusalém. E por que não tinham muralhas? Porque Deus disse que Ele seria a sua muralha. Posso ouvir glórias a Deus? Oh, meus irmãos, isso é fantástico. Pastor, é um palacete, é a casa de Deus, onde a glória de Deus banhava toda a terra era. E você acha que não tinha inimigos? Claro que tinha. Lembra que os samaritanos queriam impedir que eles construíssem? E vocês acham que os samaritanos continuaram ali quietinhos? Claro que não, eles queriam destruir agora o templo, eles queriam, não somente eles, mas todos os inimigos do povo de Deus. Mas Deus não disse para eles, não precisa fazer muralhas. Eu serei a muralha de vocês. Não serei uma muralha qualquer, serei uma muralha de fogo. Vamos ler o texto, meus irmãos. É magnífico, meus irmãos. E antes de ler o texto, guardem isso. O templo estava de pé. O templo estava tendo adoração. O povo ia buscar a Deus. Vinham as outras nações que realmente se curvavam ao Deus de Israel. Mas não tinham muralhas para proteger. Mas e aí, pastor, eles não estavam vulneráveis? Estavam. Mas eles não estavam correndo risco? Estavam. Mas e aí, pastor? E aí que Deus era a muralha deles e nenhum inimigo durante 72 anos pôde sequer se levantar contra eles. Porque Deus protegeu o seu povo. Está entendendo, meus irmãos? Está entendendo? Você, como eu, somos vulneráveis, a nossa vida é vulnerável, mas Deus é um muro de fogo ao nosso redor. É Ele que te guarda, é Ele que te abençoa, é Ele que te protege, e assim vai ser para sempre. E agora eu quero trabalhar hoje com vocês em cima disso. A gente vai passear aqui um pouquinho no capítulo 1 e 2, mas eu quero principalmente ficar nessa parte do capítulo 2, porque isso é maravilhoso, meus
meus irmãos, é maravilhoso. Então vamos ler o capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Glória a Deus. O capítulo de número 2, versículo de número 5. Vamos ler. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor. E dentro dela serei a sua glória. Aleluia. Vamos orar. Pai, ministra a Tua palavra aos nossos corações e nos abençoa nessa manhã de uma forma muito, mas muito especial, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e fará entre nós. Que a Tua mão poderosa esteja conosco e que o Senhor continue nos abençoando grandemente, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deixa eu dar um resumo aqui para vocês de algo muito importante. Lembram que antes do povo de Deus, a tribo de Judá, ir para o cativeiro babilônico, Jerusalém tinha muralhas, não tinha? Tinha. Jerusalém tinha muralhas, Jerusalém tinha guardas, o templo estava de pé, mas me responda, eles obedeciam os profetas? Eles acreditavam em Deus de todo o coração? Então Deus levanta os profetas e diz, olha, meu povo, se arrependa, porque senão vai vir um castigo. Algumas vezes davam ouvido, na grande maioria das vezes não davam ouvido. Algumas gerações se mantinham de pé, como foi a geração do rei Ezequias, a geração do rei Josias, mas as outras gerações se perdiam no pecado, na idolatria, todo tipo de erro, até mesmo fazendo sacrifícios humanos. E então Deus levanta o último profeta, que é Jeremias, e diz, acabou, porque vocês me desobedeceram, agora vai vir uma nação ímpia e vai destruir vocês, mas não será apenas a nação, sou eu usando os ímpios para dar uma lição ao meu povo. Deus é aquele que nos fere para nos curar. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus porque Ele nos fere. Porque quando Ele nos fere, Ele está querendo ajeitar a nossa vida. Então, Jerusalém, naqueles dias, tinha muralhas, tinha exército. E como tinha? Mas não tinha a bênção do Todo-Poderoso. E por isso, pereceram durante 70 anos. Passam os 70 anos. Lá em Babilônia, eles aprendem o que é realmente temer a Deus. Olha que paradoxo. Enquanto estavam na casa de Deus, não davam ouvido para Deus. Enquanto estavam na terra sagrada, não ligavam para nada. Mas Deus teve que ensiná-los o que é temer a Deus. Aonde? Na Babilônia. E lá na Babilônia, debaixo de escravidão, Deus foi usando os seus servos, como o profeta Ezequiel, como o profeta Daniel, e foi levantando os seus filhos e usou os seus filhos para consertar o povo dele e até abençoar as outras nações, porque o evangelho ou a palavra de Deus chega também a Nabucodonosor, chega a Dário, chega a Ciro, e há uma grande obra da parte de Deus lá na Babilônia. Passados 70 anos eles regressam agora, começam a construir o templo, constrói o templo, mas Deus diz, não, eu não quero que vocês façam muros. Eu quero agora ser o muro, porque lá atrás eu mandei muitos profetas, mas vocês não obedeceram aos meus profetas. Mas agora eu estou levantando só 2 profetas, só 2. Já que vocês me deram ouvido, eu vou mostrar o que eu faço com aquele que ouve os profetas e com aquele que guarda a minha palavra. E Deus, durante 72 anos, guarde isso, irmãos, aproximadamente 72 anos, faz com que a casa de Deus fique de pé, o povo de Deus adore a Deus e inimigo algum prevaleça, porque eles vinham por 7 caminhos, como diz Deuteronômio 28, e saíam por uns, porque todos eles caíam por terra em nome de Jesus. Só quero dar um episódio durante esses 72 anos. Lembram da história da rainha Esther?
Lembra de Amã? Lembra de Artaxerxes? É nesse episódio. O povo de Deus está espalhado no mundo. O povo de Deus está espalhado no mundo, já tem um grande contingente ali em Jerusalém, mas estão espalhados no mundo. Mas mesmo que eles estão espalhados no mundo, eles aprenderam o que é ouvir a profecia, guardar a palavra de Deus e seguir os profetas. E agora o templo está de pé, mas não tem muralha. Mas não tem problema, porque quando você obedece a Deus, meu irmão, quem vai proteger a tua vida é Deus. Amém, meus irmãos? Quem vai guardar a tua vida é Deus. E lá no episódio de Esther, Amã tenta destruir todos os judeus. E quem é que morre na própria forca que ele criou? O próprio Amã e toda a casa dele. E o povo judeu, mesmo lá no Império Medo-Persa, estava prevalecendo. Por quê? Porque aonde estava um filho de Deus, Deus estava ao lado deles, sendo um muro de fogo. Aleluia! Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? E é isso que Deus faz conosco. E é por isso que a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus, e esse anjo nos livra. Quem é o anjo do Senhor que está ao nosso lado, meus irmãos? É Jesus. Ele é o nosso muro de fogo ao nosso redor, o tempo todo, e é a nossa glória dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja ou dentro da nossa vida. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Isso é maravilhoso. Então, eu quero fazer hoje aqui uma breve recapitulação sobre os capítulos, porque no capítulo 1, irmãos, a gente vai ver algo bem interessante. Logo quando Deus separa o profeta, vamos ler rapidamente aqui o texto. No capítulo 1, quando Deus separa o profeta, o Senhor já chama o profeta e diz para aquele povo. Vamos ler a partir do versículo 1. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo: assim diz o Senhor dos exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Aleluias! Não sejam como os seus antepassados, os quais os antigos profetas proclamaram, assim diz o Senhor dos exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras, mas eles não me ouviram, nem deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Aleluias! Em primeiro lugar, meus irmãos, qual foi a palavra aqui de Deus para aquele povo? Por meio do profeta Zacarias: volte-se para mim. Porque se você voltar-se para mim, eu me voltarei para vocês, diz o Senhor. Guarde essa frase que Deus colocou no meu coração. Deus espera de nós um passo de todo o coração. Um único passo, verdadeiro, convicto, pleno. Porque quando damos um passo de fé, mas tem que ser aquele passo total, sem reservas, Deus dá milhares de passos em nossa direção. Amém, meus irmãos? Você acredita nisso? Eu acredito nisso, meus irmãos. Porque o desejo de Deus é esse para todas as pessoas. Deus, Ele quer vir até nós. Ele quer se revelar para nós. E o que Ele precisa de nós? Um único passo de todo o nosso coração. Damos esse passo, Ele vem até nós e revela a sua glória. Podem ver que aqui o Senhor estava dizendo, Ele estava dizendo, em outras palavras, os profetas vêm e os profetas vão, mas as minhas palavras nas bocas dos meus profetas permanecem para sempre. E essas palavras alcançaram vocês.
ora castigando vocês e agora restaurando vocês. E é essa palavra que vai fazer com que realmente eu abençoe a vida de vocês. O que Deus estava ensinando aqui, igreja, a esse povo, por meio do profeta Ageu e por meio do profeta Zacarias, era: a escola dos profetas ainda está de pé. Lá no passado eu levantei uma escola muito grande com muitos profetas e o meu povo não me obedeceu. Mas agora eu levanto apenas 2 profetas e o meu povo me obedece, o meu povo me teme. Por isso que eu me coloco como um muro de fogo ao redor deles, para mostrar que pode faltar muro, mas não faltará a minha presença sobre eles. A escola dos profetas ainda está entre nós, amados. Seguramos a profecia. É uma escolha. Se nós formos a Deus de todo o coração, Ele virá até nós em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E aqui o profeta continua falando. Isso que me fascina aqui no profeta Zacarias, porque tratou com ele de uma outra forma. O profeta Zacarias, Deus abre os céus para ele. Ele vê anjo, ele vê coisas. E é isso que é fascinante na maneira em que Deus se comunica conosco. Como que Deus pode falar conosco? Ora é uma palavra direta, objetiva. Ora é um recado e é uma instrução certeira. E tem vezes que Deus faz com que a gente tenha visões, enxergue coisas boas e coisas ruins. Então, como que Deus vai se revelar para nós no dia a dia? É um mistério. É um mistério. E é nisso que me fascina a maneira que agora Deus vai se revelar ao profeta. Então, eu vou deixar para concluir semana que vem, mas do versículo 7 em diante a gente vai trabalhar nas visões, né? E vai ser muito legal. E eu quero principalmente que vocês fixem o capítulo 2, que fala sobre a corda de medir e fala sobre essa questão. Ótimo. Então, retomando aqui, meus irmãos, houve uma queda de energia, conseguimos retomar, e nós estaremos concluindo essa mensagem domingo que vem. Porque do versículo 7 em diante, vai ter aqui várias visões. Vão ter a visão dos cavalos, do capítulo 1 ainda. Depois terão outros tipos de visões, como, por exemplo, a visão dos chifres. Depois das visões dos chifres, terão a visão dos artesões. Depois terá a visão do homem com uma corda de medir, ou com um cordel de medir. A visão do candelabro e a visão das 2 oliveiras. A visão de um pergaminho que voa. Olha que interessante. Dá uma ideia quase como do tapete de Aladim. Sabe aquele conto árabe? O tapete que voa. Mas só que aqui não é um tapete, é uma visão de um pergaminho que voava. Então o profeta Zacarias, ele vai receber de Deus instruções para o povo de Deus, mas instruções nessa dimensão. Ele vai ver anjos, ele vai ver acontecimentos ali, como eu disse há pouco, sobre essa questão de Jerusalém. Então eu gostaria agora de estar encerrando, e eu vou retomar essa mensagem semana que vem, mas eu gostaria de ler do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. Porque, lembra que eu mencionei, logo de início, que Deus é aquele que é o nosso muro de fogo que nos protege? Lembra disso? Só que guarde isso. Deus está ensinando isso para o seu povo. E eu quero ler aqui o capítulo de número 2 agora, do versículo de número 1 em diante, até o versículo 5, e a gente vai continuar semana que vem, porque olha só o que diz o Senhor. Olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir, e eu lhe perguntei, aonde você vai? E ele me respondeu, vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Então o anjo que falava comigo retirou-se e outro anjo foi ao seu encontro. Percebe, irmãos? Ele está tendo visões. Que coisa linda. O profeta Ageu foi diretivo. Agora o profeta Zacarias, ambos descendentes de Ido, estão trabalhando de forma diferente.
como que Deus vai trabalhar na nossa vida? Eu não sei. Uma coisa eu sei, Deus vai falar com você. Se você obedecer a palavra, se você estiver seguindo os profetas, Deus vai se revelar para você e para mim. E seja de uma forma diretiva, objetiva, ou seja de uma forma espirituosa, Deus vai se comunicar conosco. É claro que eu, particularmente, gosto mais do espirituoso. Eu prefiro o lado mais místico, mais espirituoso, anjo, revelação e visão. Mas você há de convir comigo que isso é muito mais perigoso. Porque nesse terreno de místico, nesse terreno espirituoso, os falsos profetas deitam e enrolam. Aqueles que são bobinhos ou místicos de uma forma que negam a palavra, fazem loucuras em nome de Deus. Então, por isso que a gente tem que conhecer a palavra e por isso que a gente tem que julgar as profecias. Amém? Mas aqui, continuando então. Então ele está vendo um anjo medir, vem outro anjo, fala com ele. E olha só o versículo 4. Ele diz: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Amém, meus irmãos? Deus está dizendo para o profeta: não, vão vir tanta gente para Jerusalém, que não dá para você construir muro. Você não precisa de construir muro, porque eu vou fazer uma coisa muito grande, vou habitar Jerusalém, vão ter muitos habitantes e muito rebanho. Ou seja, quando a gente obedece os profetas, quando a gente se posiciona no depois de Deus, Deus se torna o nosso muro de fogo. E Ele se torna a glória dEle na nossa vida. Os inimigos ficam furiosos, sim, mas Deus peleja por nós. E eu quero parar aqui, porque do versículo 6 em diante, Deus vai dar uma condição. Por quê? Porque você concorda comigo que esse povo poderia voltar a pecar? Claro. Porque agora estão sendo abençoados. Não é assim que acontece na nossa vida? A gente ora pedindo a libertação, Deus nos liberta, a gente fica grato, feliz pelo milagre, pelas bênçãos, e depois a gente muitas vezes o que faz? Acomoda. E aqui do versículo 6 em diante, o Senhor vai estar mostrando algumas condições. Então, querendo Deus, domingo que vem eu quero recapitular o capítulo 1 e quero trabalhar com vocês mostrando essas promessas, essas visões, porque guarde isso no seu coração, meus irmãos. Quando obedecemos a Deus, você não precisa de muro, você não precisa de grade, você não precisa de cerca elétrica, de câmera, você não precisa printar os diálogos, porque Deus é o seu muro de fogo ao seu redor, e Ele é a sua glória dentro de você e dentro de nós. Amém, meus irmãos? Se você crê em Deus de todo o seu coração, saiba que Ele é aquele que vai cuidar de você. Mas para isso, a gente precisa ouvir os profetas e as profecias. Amém? Para não ficar muito extenso, eu vou encerrar agora, em virtude inclusive dessa queda de energia. Então semana que vem a gente retoma e a gente trabalha melhor nisso. Tá bom, meus irmãos? Deus tem sido o seu muro de fogo? Ou você tem uma muralha muito grande dos homens, tem proteções, está satisfeito com tudo isso? Mas eu te pergunto, você está vivendo a profecia? Você está guardando a profecia? Não? Então, nada vai deter. Porque se você não tem a bênção de Deus, mais cedo ou mais tarde, nós nos tornaríamos como as muralhas de Jericó, fortes, poderosas, mas que ruiriam porque estão em pecado. Mas se você tem obedecido a Deus, meu irmão, se você tem crido em Deus, mesmo que sua vida seja vulnerável, mesmo que a sua vida seja fraca, mesmo que você se sinta impotente, Deus será sempre o seu muro, a sua muralha de fogo.
Deus será a sua glória, Deus estará com você, não durante um dia, uma semana, mas durante várias gerações, como nesse caso, Deus esteve durante 72 anos, protegendo Jerusalém, protegendo aquela geração, levantando uma nova geração. E por que Deus permitiu 72 anos? Por que Deus permitiu? Porque foram 70 anos de castigo, e agora são 72 anos de cura. Amém, meus irmãos? O que Deus estava dando para aquela geração? Me obedeçam, sigam os meus profetas, creiam na minha palavra, porque eu continuo sendo a sua muralha de fogo ao seu redor e a sua glória dentro de vocês. Aleluias! E Deus faz isso, meus irmãos. O que será do futuro dessa igreja? Se essa igreja obedecer, Deus será a sua muralha de fogo, e Deus será a sua glória nas próximas gerações. Por quê? Porque é Ele que trabalha por nós, é Ele que peleja por nós. Podem faltar muralhas, podem faltar as coisas dos homens, mas não falta a presença dEle sobre a nossa vida. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Pai, muito obrigado por essa palavra, Pai. Muito obrigado por essa manhã, meu Deus. Muito obrigado pela vida do profeta Zacarias e pelas visões que o Senhor deu a ele. Que o Senhor seja glorificado na vida dele. Que o Senhor seja glorificado, ou melhor, que o Senhor seja glorificado por meio da vida dele nas nossas vidas hoje. Que o Senhor seja exaltado, Pai, por meio, ó Deus, dessas profecias que não foram do profeta, mas foram as tuas palavras na boca do profeta. Como é bom, Pai, poder ouvir a tua profecia, ouvir a tua voz, porque sabemos que o Senhor usa os teus instrumentos. Continue abençoando essa igreja, meu Pai, continue abençoando, ó Deus, essa comunidade, porque sem ti nós nada somos. Sem ti nos tornamos como Judá, como Jerusalém, antes do cativeiro babilônico, com um templo majestoso, com seus rituais ocos, com as suas muralhas que serão vencidas. Mas agora, Pai, ouvindo a tua voz, crendo no Senhor, podemos não ter muralhas, podemos ter um segundo templo que não é tão suntuoso quanto o primeiro, mas há uma grande diferença, a tua glória está lá dentro. O Senhor é a muralha de fogo, porque o Senhor ensinou o que é obedecer a Deus, obedecer os profetas. Te pedimos, meu Pai, guarda o nosso coração na tua palavra, na tua profecia, e que possamos, ó Deus, guardar a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti, porque dessa forma o Senhor sempre estará acampado ao nosso redor, nos livrando de todo mal para todos sempre. Seja, Senhor, a nossa muralha de fogo, seja, Senhor, a glória dentro dessa igreja, dentro das nossas casas, dentro da nossa vida. É assim que eu te agradeço por essa reflexão e peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu deixo essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Quero dar a bênção apostólica. Ergam as mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Um excelente domingo. Podem se abraçar. Nosso culto está encerrado.